Você em casa, você sintonizado conosco, pode se acomodar diante da reflexão da palavra de Deus deste domingo 8º do tempo comum, e encerra o tempo comum. Nós adentramos na quaresma, esta semana que entra, e portanto o domingo que vem já é o primeiro domingo da quaresma. Então, neste último domingo 8º do tempo comum, existe uma série de advertências, você percebe bem, não precisa grandes explicações, que o ser humano precisa ser mudado, de dentro para fora. E não existe uma caliação, passar por cima, uma vernizinha, uma cerinha, ou algo parecido. Tem que mudar mesmo, porque Deus não se engana, e nem queira enganar Deus. Deus nos conhece por dentro. Se a gente vive a aparência de quem julga ter mudado de vida, mas continua com aquela mesma vidinha errada de sempre. Não queira, disse Jesus, ser até ousadamente mestre de outros, ensinando, orientando, como era no tempo de Jesus, muitos mestres da lei, que ensinavam, falavam, diziam, refutavam as atitudes do povo, e eles mesmos não moviam nem com uma palha, como disse Jesus, continuavam da mesma vida hipócrita, fingida, de aparência de religioso, mas dentro não tinha nada. Você sabe que a religiosidade não está na aparência, como diz um povo brasileiro, o hábito não faz o monge. Não é o lado de fora, a aparência, que demonstra que de fato eu estou mudado, convertido e transformado e sou seguidor de Jesus. Posso ser até padre, lamento muito falar. Ultimamente, nesses períodos aí de pandemia, quantas decepções tivemos. Eu não vou dizer que eu tiro o meu time de campo, mas quantas decepções tivemos com padres que até tinham grandes destaques, grandes nomes, estrelato. Eu acho, desculpe falar, que o padre não foi feito para ser estrela, nem estrela de cinema, nem estrela de televisão, sabe? Eu acho que o padre é servo de Deus, como Cristo. Ele veio para servir os irmãos. Convém que eu diminua para que ele apareça, e não eu. E tem muita gente por aí que se intitula sacerdote, até dentro da própria igreja, que vai demonstrando ser uma autoridade, um expert em certos assuntos, que vai ensinar isso e aquilo, até muitas vezes nem mesmo ligado à religião, à fé, mas as coisas que o mundo aí apresenta, e que um ou outro pode escolher ou não escolher. Cabe ao sacerdote procurar a cada dia e tomar cuidado, para que, ensinando aos outros, ele mesmo não venha a ser condenado. São Paulo fala disso. Tenho medo de ensinar, ensinando aos outros e os convertendo, eu mesmo ser condenado. Quem garante sua salvação? Quem garante que de fato você está vivendo 100% de acordo com o que Jesus quer? Há uma necessidade de uma mudança constante, um esforço
para mudanças, para transformações. E isso não se vê, não se apresenta com aparência. Então, como eu disse para vocês, eu não vou citar padre X ou Y, mas quantos? Em destaque, televisão, etc, 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 grandes obras. E de repente deixar o povo super frustrado. Por quê? Cuidavam muito bem daquilo que era de Deus e da obra de Deus, mas não cuidavam da obra de Deus primordial, que era Ele mesmo. Eu tenho que tomar conta da minha vida e observar com cuidado meu andamento, meu procedimento. Afinal de contas, eu sou exemplo para as pessoas. Veja bem, Santo Curadades, que é o padroeiro de nós padres, não só os padres diocesanos, antigamente eram os padres diocesanos, agora é todo e qualquer padre, disse o Papa Francisco. Ele é o padroeiro, é o patrono de todo e qualquer sacerdote, religioso ou não, de ordem religiosa ou não. Ele pouca coisa falava, pouca coisa deixou escrito. Olha a dificuldade que esse homem tem, se você for ver a vida dele. Ele se esforçou muito, e se não fosse a ajuda de um bispo, mas uma ajuda mesmo, ele jamais teria concluído os estudos, mínimos estudos, para poder chegar a ser padre, porque a cabecinha dele não guardava, ele era muito difícil de aprendizado, de guardar ensinamentos, de fazer teologia, etc. Estudos da época talvez fossem mais rigorosos do que hoje. E a intervenção do bispo, sabendo que ele tinha vocação, chamado de Deus, assim interviu, e ele na França foi ordenado sacerdote, um padre, um padrinho, segunda categoria. E aí, uma vez ordenado, a diocese mandou ele para um lugarzinho bem pequeno, insignificante, longe de tudo e de todos. Eu não estive lá ainda, teria o prazer de ir a Ars, na França. É um lugarzinho muito pequeno, ninguém nem ia à igreja. E esse homem foi colocado lá para pastorear o rebanho. Por incrível que pareça, ele começou a rezar, e ele rezava muito, orar de joelhos dobrados, e pouco a pouco, a primeira pessoa que se converteu dentro daquele povoado foi uma prostituta, que veio conversar com ele, e ela mudou de vida. E pouco a pouco, pelo exemplo até e a mudança daquela criatura, outros começaram a se aproximar do padre. Que padre é esse que muda o comportamento de uma pessoa como esta, que nós conhecemos tão bem aqui no povoado, e os povoados eram pequenos? E pouco a pouco as pessoas iam indo e se sentindo atraídas pela figura daquele sacerdote. E se existe uma coisa que destacava-se na vida dele, era o ministério da confissão, sacramento da penitência. Ele confessava o dia inteiro, se possível até à noite, desde manhãzinha até à noite, e gente chegando. Conta a história que muitas vezes não parava nem para comer, ele tomava água e comia batatas cozidas. E é interessante, eu já ouvi da história falar assim, que vinham pessoas de diversas partes da França, e depois começaram a vir da Europa inteira, para aquele lugarzinho em Ars, para se confessar com São João Maria Vianney. E me recordo de um repórter que perguntou a uma pessoa, a um homem, naquelas épocas, imaginem, virando 1700 e encerrando, quase entrando em 1800, 1700 e alguma coisa, pessoas que vinham de longe, eu não sei qual eram as formas de condução, de locomoção, mas vinham,
talvez o trem começasse a ser inventado, locomotivas. E um certo repórter então perguntou: o que você vai lá em Aros procurar? Ele falou: eu quero ir lá ver Deus num homem. Eu vou a Ars ver Deus num homem. Já vim aqui outras vezes, mas quero vir aqui para ver Deus num homem. Eu vejo Deus num homem. Olha que coisa bonita. Não ia lá para ver São João Maria Vianney. Ia lá para ver Deus, através da manifestação que Deus tão poderosamente agia através, principalmente, dos conselhos, das palavras que ele falava, e do dom maravilhoso que ele tinha, que muitas pessoas, quando atrevidamente escondiam dele algum pecado, e ele falava na cara dura. O Padre Pio também era assim, não é? Santo Padre Pio, quando alguém não contava uma coisa direito, ele falava: bom, é isso aí. Ou então a pessoa chegava e ele já contava tudo. Poder de Deus, você sabe muito bem que há carismas na igreja, e Deus sempre se utilizou em quem quer, quando quer, aonde quer. Deus não pede conselhos para ninguém. Eu queria que você entendesse isso de maneira muito clara. Deus não pede conselhos a ninguém. Ele faz aquilo que ele quer e escolhe quem ele quer. Eu poderia ser uma pessoa mais alta. Eu conheço colegas, eu entrei com um seminário menor, só para te falar uma coisinha bem rápida. Eram 70 seminaristas, muito mais inteligentes, eu digo muitos. E eu entrei no seminário franciscano, porque a minha paróquia de origem é franciscana, e eles automaticamente me mandaram para um seminário franciscano, e eu pouco sabia a respeito da vida franciscana, lá dentro. E eram mais ou menos 70, dentro de uma fazenda, que tinha bens, e recebia muita coisa naquela época, era um tempo de vaca gorda, 1979, 80. E é interessante, que daqueles 70, que eram muito mais inteligentes, muito mais bonitos do que eu, muito mais altos do que eu, muito mais sábios do que eu, tinham muito mais capacidades intelectuais do que eu. Dos 70, apenas 3 se tornaram padres. Haja visto que o seminário fechou, porque não dava padre nenhum. Os únicos 3, ao longo da história de mais de 70 ou 80 anos, foram só nós 3. Um está em São José de Rio Preto, outro está em São Paulo, e eu estou aqui em São José dos Campos. Só. Agora você fala: você é melhor do que os outros? Não, não sou melhor, mas Deus me escolheu, e eu procurei corresponder ao chamado de Deus. Talvez os outros não, eu não sei. Quem sou eu para julgar? Mas eu quero dizer que há uma peneiração, não é? E o mais importante é que Deus seja glorificado. Eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu passei, por ter assumido renovação carismática católica na minha vida. Só eu sei. Se o Padre Luiz estiver escutando, ele sabe muito bem da minha história. Ele me conheceu bem jovenzinho, e oramos muito em línguas. Por quê? Porque a minha vocação eu descobri dentro de um grupo de oração. Jamais eu seria padre, eu posso dizer para vocês de todo o coração. Não é por influência da minha mãe que está ali, nem por influência de meu pai ou do meu avô, ou de quem quer que seja, até pelo contrário, não queriam que eu fosse. Mas Deus me chamou. Deus me chamou, não porque eu merecia, não porque eu era mais bonito, nem porque era, como eu te disse, nada. Deus chamou, e a gente procurou corresponder, mas pelo fato, naqueles anos, finais de 70 e 80, década de 80, pertencer a grupo de oração, renovação e defender essa causa, era colocar a cabeça em risco, era ser excomungado quase da igreja. Parecia que a gente estava cometendo um pecado mortal, quem rezasse.
Porque a linha antigamente era só política, as lutas de classe e coisas parecidas. Estava nascendo o PT naquela época, a força do Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito, né? Que era coordenador dos metalúrgicos na época, e os seminaristas se deixavam envolver mais por isso do que pela religião. Muitos e muitos seminaristas queriam essa linha de esquerda, de luta, de classe, para derrubar os ricos e levar os pobres, para defender os oprimidos. E eu, para mim, nunca nada dizia isso. Eu acho que Deus fez o rico, fez o pobre, e Ele vai tocar no coração de quem Ele quer para fazer o que Ele quer, aonde quer, sem pedir, como eu disse, conselho para ninguém. Deus é poderoso. Se Ele levanta uma nação, não há quem derrube. Porque a palavra de Deus no livro do Apocalipse diz assim, que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também a porta que Ele fecha, ninguém abre. Tem muita gente que chupa o dedo, porque gostaria de estar no lugar de alguém, ou no lugar de certa, ou daquela, ou de outra nação, ou de um poder, ou de outro poder. Meu irmão, não adianta. É Deus quem faz a obra, no momento certo e na hora certa. Nós somos apenas servos de Deus, obedientes à vontade de Deus, e basta. Não devemos colocar Deus à prova, nem questioná-lo, porque fez isso ou fez aquilo, dessa forma ou de outra forma. Ele faz o que quer, porque Ele tem o comando do mundo, Ele reina, Ele comanda o mundo, Ele realiza a obra como Ele quer. Por isso Ele escolhe quem Ele quer e faz a obra que Ele quer. E às vezes aquele que você dá menos atenção, como o caso de Santo Curadares, é aquele que mais se destacou como santo. Eu já visto que o corpo dele ainda é intacto, em Ars, na França. E a possibilidade de um padre como ir lá, um padre amigo meu que disse, dá para você celebrar a missa dentro da capela da igreja dele, com o cálice que ele celebrava. Olha que coisa maravilhosa. E outros tantos santos e santas de Deus, que Deus escolheu. E Deus escolhe sempre os pobres, os simples, os pequenos. Olha São Francisco de Assis. Não era um pobre? Não era um simples? Não quis ser mendigo? E, no entanto, ele é um revolucionário. Quando chegou o ano 2000, os pesquisadores, investigadores e cientistas, sei lá o quê, procuraram saber qual era a pessoa mais importante que tinha existido entre o ano 1000 até o ano 2000. Procuraram cientistas, astronautas, teólogos, procuraram todo tipo de pessoa, professores, não professores, catedráticos, gente intelectual, gente não intelectual, de todo o ramo, classe, cor, que você pode imaginar, de todos os países. E a seguinte resposta chegou: a pessoa mais importante entre o ano 1000 e o ano 2000 que foi destacado foi São Francisco de Assis. Marca isso que eu estou dizendo. Porque esse santo revolucionou uma época, uma revolução social. Ele atraiu tantos jovens, tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres, não só quando estava vivo, e depois de morto muito mais, do que qualquer outra coisa pudesse. Eu achei bonito, e li esses dias sobre a amizade entre o presidente Ronald Reagan, estava até comentando com a minha mãe, e o Papa João Paulo II. Eles tinham um celular e já falavam ele um com o outro. Foram os dois que arquitetaram, trabalharam e destruíram, de um jeito muito meigo e santo, a União Soviética, o comunismo, a queda do muro de Berlim, não foi? Haja visto que numa audiência de Ronald Reagan, em 1985, estava escrito essa semana, ele disse o seguinte aos americanos que ficaram de orelha em pé. Ele disse: os 3 pastorinhos de Fátima
influenciam mais o mundo e podem mais mudar o mundo do que todo o exército norte-americano, aleluia, do que todo o exército norte-americano, porque é o poder de Deus, porque é Nossa Senhora. E eu estou dizendo para você, escuta o que eu estou dizendo, há muito mais coisas que ainda irão ser revelados a respeito dessa aparição, aqueles 3 pastorinhos. Pode acreditar. Antigamente eu achava assim, quando Nossa Senhora, no final meu coração triunfará. Eu imaginava assim, que ela ficava reinando, brilhando como isso, ela ia reinar, triunfar. Para mim agora eu compreendo o seguinte: toda e qualquer palavra que ela falou vai se cumprir, portanto, triunfará. Eu estava lendo, desculpa mudar um pouquinho de assunto, mas é bom. Eu estava lendo a respeito dos 3 pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, que morreu há pouco tempo, e era freira, monja, né? Era carmelita, né? E se encontrou muitas vezes com João Paulo II, que é santo, e ela vai ter que ser também canonizada, e os 2, Francisco e Jacinta, já foram. Mas é interessante a gente ver, em 1951, veja bem, escuta a história. Jacinta foi enterrada com 10 anos de idade. Nossa Senhora disse que viria buscá-la logo. Ela foi enterrada, ela nasceu em 1910 e morreu em 1920. E o pai a enterrou em Fátima. Em 1951, portanto, 30 anos quase, depois mais um pouquinho, a tumba dela, onde estava o seu caixão, o lugar onde ela estava ali enterrada, explodiu para fora, totalmente para fora, com a cabeça dela para fora. Esquisito. Então, mais do que depressa, fizeram a exumação do corpo, iam tirar o corpo, e foram abrindo, é lógico, e o pai perto, e abriram tudo. O caixão estava totalmente estourado, arrebentado, porque não suportava quem estava enterrada ali dentro. E o pai disse: eu enterrei uma menina de 10 anos, e hoje estou desenterrando uma menina de 15. Ela cresceu 5 anos dentro do caixão. 5 anos. E depois tem gente que não acredita em Deus. Quem fez isso? A cabeça dela, eu vi, a cabeça dela não é uma menina de 10. Ela tem até busto. Pegaram o corpinho dela, ela está em Fátima, eu já fui 2 vezes lá. É interessantíssimo. Ela cresceu. É lógico, se você enterra uma menina de 10 anos num caixão, o caixão que serve para uma menina de 10, o lugar, né, onde ela é sepultada, não dá para uma outra de 15. E a cabeça é de 15 anos, o corpo é de 15 anos, os pés são de 15 anos, as mãos são de 15 anos, tudo é de 15 anos, mais ou menos, não é? De forma que Nossa Senhora, eu brinquei outro dia, deu de lambuja para ela mais 5 anos, para ela crescer, mesmo sepultada, está em comunhão com Deus. Mas também aquela menina sofreu, ameaçada, foi presa, e a polícia e vários delegados queriam queimá-la viva. Ameaçaram, arrancaram os membros do corpo dela, um a um, se ela continuasse com aquela história de Fátima. Tudo fez, inclusive até bispo, para que ela desmentisse o que ela estava falando. Separaram os 3, Francisco, Jacinta e Lúcia, e os 3 continuaram afirmando a mesma coisa. Não tem jeito, não tem jeito. A verdade ninguém pode esconder. Então eu queria dizer para você, para mim, para todos nós, que a obra de Deus é bem maior do que a obra do homem. O homem faz isso, como diz o livro de Provérbios: cabe ao homem projetar, mas cabe a Deus
fazer acontecer, dar o sucesso ao empreendimento. Portanto, São Tiago vai dizer, nunca devemos dizer, eu vou fazer tal coisa amanhã. Se Deus quiser, eu farei. Deus está acima de tudo e de todos. Está acima da tua vida que está me ouvindo. Por isso Ele tem poder sobre a tua vida. Você que está na cadeira de roda, me assistindo, Deus tem poder sobre tuas pernas, sobre teu corpo, sobre tua alma, sobre teu coração. Vai assumindo Jesus Cristo com todo o poder e autoridade. Jesus está tocando em você e fazendo teu coração queimar. É a presença viva do Senhor que opera maravilhas. Não há outro como Jesus, não há outro como o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, para toda a eternidade. Portanto, que o Deus Todo-Poderoso nos dê um tempo de quaresma abençoado e enriquecido pelas graças de Deus na conversão, nas mudanças, nas transformações de dentro para fora. Uma religiosidade que não seja apenas de aparência e de hipocrisia, mas seja verdadeiramente uma mudança interior. E Deus, você permite, e Deus opera o grande milagre da mudança que você talvez tanto deseja e quer. Deus quer te santificar. Fecha os olhos, abaixa a cabeça, entrega-te a Deus, deixa Deus operar agora, deixa o Senhor Jesus Cristo realizar a obra. Eu sou o Deus que promete e executa. Quando você chega num lugar, eu já estou lá te esperando. Deus está curando uma menininha agora. Uma menininha que tem uma doença grave, está deitadinha na cama. Os pais não sabem o que fazem, mas o Senhor está curando agora ela, do intestino, dos rins, do organismo todo. Coloca a mão na tela que você está assistindo, diz o Senhor, para que sejas curada e transformada em criatura nova. O meu Deus, toda eu estou varrendo o quintal da tua casa, diz o Senhor, de toda sujeira e impureza. Entrega-te a mim e verás a glória reinar na tua casa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos, o Deus de Maria, o Deus dos santos e arcanjos. Eu sou o Deus do céu e da terra. Shumi babaki basuri tandara suri toravaya suri tore krasara marabane. Iri veritori kandara suri kandara suri. E o Senhor me manda dizer a você católico, ide pregar o evangelho a toda criatura. Fala com amor meu aos teus irmãos, aos teus familiares. Deus espera o testemunho teu. Não se envergonhe de que você é cristão. Mostra o terço, diga eu rezo, tenho devoção à Virgem Maria, eu leio a palavra de Deus, a Bíblia. Não tenho vergonha da Sagrada Escritura, porque ela é vida, pão que alimenta.
Vai fortalecendo a vida do teu povo, Senhor. Vai descendo com o poder do alto. Vai descendo a força do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo a vida do teu povo. Em casa. Somos tocados por ti. Te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, Oh, aleluia. filho querido, restituirei tuas forças. Te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Filho de Deus. Coloca a mão na sua enfermidade. Jesus está tocando você aqui agora. Oh, Jesus, opera e transforma. Aonde a minha mão não vai, porque é tão pequenina e insignificante. Mas toca com poder e autoridade, libertando a opressão, a dor e o sofrimento. Enche verdadeiramente o coração da alegria, da vitória, da certeza de que dias melhores virão sobre a tua vida. Em nome do Senhor eu profetizo bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro vitória sobre a tua saúde. Vem, Senhor Jesus Cristo, operando grandes milagres, sinais e prodígios. Tua graça seja grande, porque o Senhor é o mesmo, repito, ontem, hoje e sempre. O Senhor em nada mudou e nada mudará. O Deus de antes é o Deus de agora e o Deus de amanhã. Ele vem com poder e autoridade, te queimando com fogo do Espírito Santo. Ele me fala, há muito coração até aqui dentro que está pegando fogo, como os discípulos de Emaús. Porque a palavra viva do Senhor que fala, Ele que revela o seu poder. A autoridade vem dele, só dele, para a glória dele, e nada fora escapa de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Shurabai, Miricanda la Masuricanda la Maria Suricava. Eu curarei tua tristeza e te darei um sorriso. Aleluia. Louva a Deus, que a vitória é certa. Que você não é mero acaso que está participando dessa transmissão hoje, dessa missa hoje, dessa oração hoje. É graça sobre graça, é bênção de Deus, é preparação de Deus exclusiva, dirigida a você e não ao outro.
É você. Confirma, Senhor. É você. Glorificado. Por isso assume, toma posse, se apodera da graça que Deus está te dando. Diga obrigado, Jesus, porque é para mim. Obrigado, Jesus. E eu tomo posse, eu assumo. Tomo posse, Senhor. Eu quero, aceito e acolho de todo o meu coração, pela fé, Glorificado. que o Senhor está operando em mim também, Sim, Senhor. em todos os sacerdotes e ministros de Deus. Vem agora e realiza a tua obra. Servos, sacerdotes. Obrigado, Jesus. Entregamos a ti, Senhor, este vosso servo. Em nome de Jesus. Tocando, Senhor, a cabeça, a planta Eu de te seus agradeço, te pés. bendigo. Todo o teu coração, todo o teu ser, Senhor, a ti entregamos este amigo e este sacerdote, Senhor. Jesus querido. Adore o Senhor. Glorifique o Senhor. Bendiga o Senhor. Em seu santo nome. Nesse domingo. Glória a Deus, Senhor. Bênçãos são derramadas a cada instante. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, Romper as correntes. quer visitar e curar todo aquele que quer. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Eu agradeço e louvo do Senhor pela rica oportunidade que me foi dada para transmitir e comunicar a palavra de Deus tal como Ele colocou na minha boca. Amém. Iria de encontro à tua necessidade e à vida de todos que estão aqui presentes. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.